A gente vai trazer aqui a participação do nosso público e tirar as dúvidas ao vivo, direto do TRE com a Camila Andrade. Então, já vou colocar a pergunta na tela. Vamos colocar a participação do público? A gente mostrar, por exemplo, a Cláudia de Vicente Pires, mandou a pergunta no nosso WhatsApp, o 996018888. Ela mandou: boa tarde. Como fica a votação para deficiente visual? Perfeito, Cláudia. Vamos saber como é que fica a votação? Então, girando aqui, cadê a Camila Andrade? Cadê a Camila Andrade? Camila Andrade permanece lá no TRE. Camila, o público agora até agradeço aí a participação ao vivo, tirando as dúvidas. Como é que fica a votação para os deficientes visuais, minha amiga? Ótima pergunta, né, Rafa? A gente tem muito que falar sobre acessibilidade. A Cláudia, ela teve uma dúvida aqui, Ronaldo, que é com relação às pessoas que têm deficiência visual. Como é que fica a votação nesses casos? Boa tarde novamente. Boa tarde. A pessoa com deficiência visual, ela tem 2 recursos. Para a acessibilidade, a urna eletrônica tem 3 recursos, mas 2 são direcionados ao deficiente visual, né? O primeiro já é antigo, é a tecla da urna ser em braille. E o segundo recurso é que, ainda que o eleitor não seja cadastrado na Justiça Eleitoral como uma pessoa com deficiência, ele pode procurar o coordenador de acessibilidade no local de votação. Esse coordenador o encaminhará ao administrador de local, que vai passar a esse eleitor um fone de ouvido. E esse fone de ouvido ele vai levar à sessão de votação e vai solicitar ao mesário, ou ele ou a pessoa que o está acompanhando, que ele pode levar um acompanhante, e o mesário, na hora, vai habilitar o áudio da urna eletrônica, né? Quando ele se dirigir à cabina de votação, vai abrir primeiro uma tela para ele. Antes vai ser solicitado que ele coloque o fone de ouvido na urna e em seguida vai abrir uma tela para ele ajustar esse sintetizador de voz que está na urna eletrônica. Então ele pode fazer um ajuste de volume, né, apertando a tecla 3 para aumentar o volume ou a tecla 9 para diminuir o volume, mas ele vai indicar isso no áudio, né? Ou ele pode aumentar a velocidade da fala ou reduzir a velocidade da fala, apertando as teclas 4 e 6. Mas eles não precisam se preocupar com isso, porque na hora que ele colocar o fone de ouvido, o próprio sintetizador de voz já vai explicar isso para ele, que ele pode ajustar esse volume. Feito o ajuste, ele aperta a tecla confirma e aí sim que ele vai iniciar a votação. E eu já vou aproveitar, Rafa, e vou emendar aqui uma pergunta para aquelas pessoas, né, que têm a deficiência auditiva. Nesse caso em específico, a gente também tem um preparo especial para garantir que essas pessoas também registrem o seu voto? Sim, no ato da votação, a urna eletrônica, ela vai ter na tela da urna um intérprete de Libras, né, para facilitar o entendimento do deficiente auditivo. Após uma reunião com a Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal, nós obtivemos uma informação de que mais da metade dos surdos, ou seja, deficientes auditivos, não sabem ler. Diante dessa informação, nós do TRE-DF resolvemos montar um projeto piloto aqui de criar um call center acessível, que vai funcionar no dia da eleição, tanto no primeiro turno como no segundo turno. E como vai funcionar esse call center? O eleitor surdo, né, ele poderá fazer uma videochamada exclusivamente por WhatsApp para 2 números de telefone que estarão disponibilizados para esse eleitor. Então ele vai fazer uma videochamada e ela será atendida por um intérprete de Libras que vai estar aqui na nossa central aqui no tribunal. E esse intérprete vai fazer o atendimento ao eleitor para sanar dúvidas como a regularidade do título, sessão, local de votação. E eu acho que seria importante divulgar esses 2 números, né? Posso divulgar? Então, com certeza. É o 996745456, DDD 61, e o 992621743. É exclusivo para videochamadas no WhatsApp de 8 às 17 horas, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Enquanto, Rafa, a gente espera as pessoas que estão nos assistindo, então, buscarem ali um papel e uma caneta para anotar esse número que o Ronaldo vai repetir para a gente daqui a pouquinho, eu vou tomar a liberdade para fazer uma pergunta que foi encaminhada para mim aqui nas minhas redes sociais, porque a gente está recebendo dúvidas dos nossos telespectadores, de quem está ligado no Balanço Geral, por todos os meios, né, Rafa? A dúvida é em relação também à acessibilidade, de uma certa forma, que são para aquelas pessoas idosas. Um amigo nosso, um amigo meu, ele me disse que a mãe dele, ela é idosa, ela não sabe onde ela guardou o título de eleitor, mas também não quer baixar o e-título, não tem essa familiaridade
com a internet, mas ainda assim ela quer votar. Só que sem saber o local de votação fica difícil, né? Nesse caso em específico, como que essa pessoa ela pode estar auxiliando, né? A mãe, no caso, ou qualquer outro idoso ali que faça parte da vida? Ela pode fazer uma consulta pelo site da Justiça Eleitoral, né? Tanto o site do TRE-DF como o site do TSE. E também ela pode fazer uma ligação para a nossa central de atendimento ao eleitor, que é por meio do telefone 3048-4000, né? Então, por meio dessa ligação, eles vão informar o local de votação, né? E a sessão de votação dela, para que ela não tenha nenhuma dúvida no dia da eleição. E é também importante destacar que essas pessoas podem, claro, ir votar acompanhado de uma pessoa de confiança. Agora sim que todo mundo está com papel e caneta em mãos, repete para a gente, por favor, o telefone. Então, esse telefone, mais uma vez, é exclusivo para videochamadas no WhatsApp, né, para pessoa com deficiência auditiva. E os telefones são 99674-5456 e o 99262-1743. Ele vai funcionar somente no dia da eleição, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Pois não, Rafa? Pois é, Camila, não para, viu? Muitas perguntas. Vamos responder mais uma? Coloca a participação do público em casa. Vamos lá, ó. É o João Silva de Samambaia. Opa, ele perguntou: posso votar com a camisa do meu candidato? Camila Andrade, pode votar então com a camisa do candidato dele? Já vamos repassar então essa dúvida aqui mais uma vez para o Ronaldo. Eu acho que entra quase no mesmo critério, ou no mesmo critério da camisa da seleção, né? Mas respondendo ao Ronaldo, ele pode ir votar com a camisa do candidato? Sim, mais uma vez, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa, ele pode ir com camiseta, broche, não tem problema, desde que ele não faça propaganda eleitoral, tá? Então, lembrando que isso não se confunde com boca de urna, com aglomerações, né? E tudo isso aí vai ser coibido. Agora, a manifestação individual e silenciosa não tem problema algum do eleitor, né? Vamos deixar bem claro. É isso, deixamos aqui bem claro, né, Rafa? Olha, Camila, o WhatsApp hoje vai travar, é muita pergunta, pessoal participando. Vamos para mais uma pergunta, vai. Todo mundo tirando as dúvidas sobre as eleições neste domingo, a cobertura especial da Record TV. Alô, Ceilândia, olha o Kleber Leite aí, lá de Ceilândia, mandando aqui no nosso Balanço Geral. A apresentação do título somente digital ou físico também pode, né? Muita gente baixando o e-título. Podem usar as duas formas, tanto o digital quanto aquele antigo, papelzão mesmo, Camila? Como é que vai funcionar? É que tem muita gente que não sabe nem onde é que está esse título físico, né? O documento ali físico, justamente porque a gente usa ele poucas vezes, né? A cada 2 anos, para quem vive em outros estados da federação. Aqui no Distrito Federal vocês usam só a cada 4 anos, né? Vou ter que me acostumar com isso. Ronaldo, a dúvida é se a gente pode votar só com esse documento físico mesmo, título de eleitor, ou se a gente pode usar aquele documento digital do aplicativo. É importante ressaltar o seguinte: o título de eleitor físico que não tem foto, ele precisa ir acompanhado de um documento oficial com foto. Então, mesmo que a pessoa leve o título físico, como ele não tem foto, ele tem que levar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, né? Ou carteira de habilitação, ou passaporte. Mas também ele pode baixar o e-título somente até amanhã, tá? Depois de amanhã não consegue mais baixar o e-título. E se o e-título da pessoa tiver com foto, ele pode usar simplesmente o e-título. Ele leva o e-título com foto, vai apresentar ao mesário no momento de se apresentar na sessão de votação. E é importante a gente lembrar também que, nesse caso em específico, a gente apresenta ali o documento no celular, mas deixa o celular antes de ir para a cabine. Sim, o próprio mesário vai solicitar, ele vai receber ali a identificação do eleitor, vai procurar no caderno de votação, o eleitor vai ser identificado, né, inclusive coletada a biometria dele, né, para que ele seja identificado e liberado para ir votar, mas o celular vai ficar com o mesário. Ele deve pedir que ele coloque numa mesa ao lado, né, e ele só vai retirar esse celular depois que já tiver votado. Como tem muita gente ali fazendo perguntas aqui para a gente em relação a essa questão das eleições, eu vou pedir mais uma vez para quem ainda não pegou o papel e a caneta, não deu tempo antes, para você repetir aquele número que é específico, então, para as pessoas que são deficientes auditivas. Qual que é esse telefone? 99674-5456 e 99262-1743.
Então é isso, Rafa, pessoas idosas que têm essa dificuldade com a tecnologia, pessoas surdas, pessoas que também são cegas, todo mundo, todo brasileiro consegue realmente participar das nossas eleições no domingo. O Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral criaram aí meios, ferramentas para que isso seja possível, porque como a gente já destacou no começo do Balanço Geral, é mais do que um dever, é um direito. Exatamente, aqui na Record, aqui no nosso Balanço Geral, a gente tira todas as dúvidas e, claro, traz as informações sobre esse momento tão importante e decisivo, o momento da festa da democracia. Obrigado, Camila Andrade, obrigado, Ronaldo, também por esclarecer, né? O pessoal mandando mensagem e a gente esclarecendo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais e, claro, a falar também sobre eleições 2022.